Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo Otávio e hoje eu vou conversar um pouquinho contigo sobre a minha carreira, sobre um pouco da minha vida e sobre os últimos acontecimentos, em especial o Rei Leão. Olha, primeiro que foram 2 meses de ensaio, 2 meses de ensaio bem trabalhados. Nós tínhamos uma folga por semana e a gente ficava no teatro lá, bem inserido no trabalho para conseguir dar o máximo e apresentar a peça mais bonita possível para o público. A peça é muito linda, então a peça conta uma história muito, muito importante de ser contada eu acho que a peça é atemporal nesse sentido. A história que ela conta, ela pode ser passada, ela pode ser repetida em várias gerações diferentes, ela continua com o mesmo impacto. É, é a história de, é a história de da perda de um garoto que de repente tem que entrar na vida correndo, né? Eu acho que isso toca no coração de todo mundo que assiste a peça. Então, ainda tem mais esse fator emocionante, que é que a história que a gente conta é muito emocionante. Nós, os atores, e eu sei que meus colegas também se emocionam sempre que a gente entra em cena e vê. Não dá para não se emocionar. O filme chegou no cinema. Eu fui ver no cinema, fui ver com a minha mãe. Eu lembro que a minha mãe chorava mais que eu, e eu ainda era muito criança, mas eu gostei do filme, me impactou muito. Depois veio a versão VHS, que eu ficava assistindo em casa ainda criança. E eu nunca assisti o musical. Eu já sabia que o musical existia, porque o musical, desde que o musical está completando 26 anos, eu acho, ou 25 anos de estreia. É, Então, eu já sabia do boom que era esse musical no mundo inteiro, desde adolescente, mas eu nunca tinha ido assistir. Em 2010, não, 2013, desculpa, 2013, né? Na verdade, 10 anos atrás, em 2013, tiveram as primeiras audições. E eu já era ator, eu já estava trabalhando como ator desde 2007. 2007 e entrei na minha carreira como artista em 2007, né? E eu fui fazer o teste para o Scar. Um, mas foi um teste horrível da minha parte. Eu acho que eu não. Eu entendi o personagem, eu gostava do personagem, mas eu acho que eu não fiz um teste muito bom. E eu acho que a banca também sacou que eu não fiz um teste muito bom, então eles não me chamaram. Mas foi meu primeiro contato. Assim, como eu sabia que eu ia fazer o teste, eu corri atrás na internet de achar material sobre a peça. Então esse foi o meu primeiro contato com o musical. E depois eu fui morar em Nova York em 2014 para fazer um curso de teatro musical. Ah, mas eu ainda assim não consegui ver a peça, porque a peça era muito cara, eu não tinha muito dinheiro lá, eu tinha juntado dinheiro suficiente para fazer o curso e conseguir ir de casa até o curso de metrô e comer o básico. Então eu saí de lá, desse período que eu morei fora, sem ver o Rei Leão. E voltei para o Brasil, continuei trabalhando em musical e chegou o teste ano passado. Em, Eles começaram os testes, eu acho que em outubro, e em novembro eu conversando com uma amiga que conhecia a produtora de elenco, falou: eles vão abrir uma nova. Eu não tinha participado da primeira rodada de testes porque eu não podia, eu estava ensaiando, eu estava fazendo duas peças ao mesmo tempo. Então, eu não tinha tempo para passar por essa rodada de teste. Geralmente, as audições são longas, envolvem períodos de 2 semanas, que você tem que ficar indo no espaço, decorando material novo. Então, assim, é um trabalho. Eu não tinha esse tempo e eu não participei da primeira rodada. Aí, uma amiga minha falou: vamos abrir a segunda rodada, você quer participar? Isso já foi em novembro. Eu falei: quero participar muito. E eles me mandaram direto material do SCAR. Eu treinei com a minha esposa aqui em casa, minha esposa, a Mariana Galindo, Mari Galindo, e ela é atriz que nem eu. Então, uma coisa boa
de dois atores serem casados é que primeiro que um entende o perrengue do outro, e Uhum. depois que um pode ajudar e ser o preparador de elenco do outro, que a gente brinca, né? Eu dirijo a Mari e a Mari me dirige. Um é diretor do outro quando o outro está precisando fazer um teste ou preparar alguma cena, material. A gente Uhum. conta muito com a ajuda um do outro. E então a Mari falou: não, amor, isso aqui, ó, a gente vai ensaiar para você fazer o melhor possível. A gente ficou ensaiando, mandaram material para mim com uma semana de antecedência, então eu tive um tempo para ir preparando as coisas com calma. E fiz a audição em novembro, e foi um período muito longo, porque depois eles foram abrindo outras audições até fevereiro. No final de fevereiro me deram a resposta. E nossos ensaios começariam em maio. Não é o primeiro vilão que eu faço. Eu já fiz eu já fiz no Shrek, isso foi 2013 também, 2014. Eu fiz o Lord Farquaad, que Uhum. é outro vilão marcante, né, de filme, de desenho animado. Eu comecei a preparar o Scar e a direção também, eu acho que estava em sintonia com isso, de um jeito que eu começo a preparar todo o personagem. Primeiro, assim, eu tenho que ter empatia por ele. É, eu tenho que pensar que o lado animal dele, na verdade, é o lado instintivo, é o lado que todos nós temos. Mas no fundo mas no fundo ele é um humano. Eu tô trabalhando, eu tô criando um personagem humano, porque o lado animal vai ser uma metáfora para atingir as pessoas, né? Para a gente trazer um caldeirão maior de referências para impactar todo mundo. Mas a gente está contando uma história humana. Então eu entro no personagem dessa maneira. E eu tento empatizar com ele. É um pouco que o caminho oposto da plateia, e aliás eu quero que seja assim, né? Eu não quero a plateia empatizando com o Scar de jeito Uhum. nenhum, mas eu tenho que pensar no Scar, eu tenho que pensar o que motiva ele, eu tenho que criar pensando que ele é sério, que não é uma peça para a família, né? Uma peça para a família. A gente sabe que tem humor, tem graça, mas no fundo a gente tá contando uma história. E essa história tem uma linha narrativa e ela tem que seguir sempre. Tem espaço para graça, tem espaço para humor, tem espaço porque é assim que é a vida. Mas a gente está contando essa história e tem que seguir o fio da história, o fio da narrativa. E o fio da narrativa é que o Scar ele é um homem. Ele tem as necessidades dele, ele tem as vontades dele, ele é amargurado, ele é extremamente amargurado, ele toma decisões muito erradas na vida dele, Uhum. mas eu trato ele como um ser humano, uma pessoa que em algum momento se desviou do caminho. A história é a mesma. Uhum. Acho que aí a gente. E as músicas que você vê no filme, você vai ver também no musical. A partir daí, as coisas começam a tomar um caminho diferente. Uhum. O que acontece? O musical tem um peso maior do que o do. Tem um peso maior de dramaticidade do que um desenho. Isso foi uma escolha da diretora. A diretora não queria fazer uma peça infantil. Não no sentido infantilizado, até porque eu acho que peça infantil também pode ajudar muito adulto na Uhum. nossa vida. Mas ela não queria fazer uma peça só para criança, ela queria fazer uma peça que tivesse um impacto com pessoas de qualquer idade. Ah, então ela trouxe uma carga dramática maior. Isso veio diferente. Então saiu a coisa do fofinho, saiu a coisa do desenho animado fofinho, que a própria diretora, a Julie Taymor, brinca com isso, que ela falou: eu não quero nenhum ator com figurino com pelúcia. Não é pelinho, não é olho grande para trazer emoção.
vamos dar uma cara de teatro. Vamos unir o que essa história tem de mais bonito e de mais ancestral, que é a história da passagem da infância para a vida adulta dessa criança, que dialoga com todo mundo, com o que a gente tem de mais antigo na forma de criar teatro. Então, ela trouxe referência de teatro balinês, teatro de máscara balinês, e colocou no universo do Rei Leão. Então, isso já é um caminho completamente diferente. Então, a gente tem roupas baseadas em samurais, a gente tem máscara baseado em máscara balinesa, um pouco de referência de teatro grego também, que é a base do teatro ocidental, máscaras de teatro grego, ela trabalha couro corifeu. Então, isso é a parte estética. Trouxe também muito de referência estética, de estética africana, muito de referência de estética e dança asiática, principalmente javanesa, balinesa. E na parte da narrativa, ela mudou também um pouco. Assim, a história é a mesma, né? Mas uma coisa que a diretora sentiu que a peça tinha muito pouco, dialogava muito pouco com o feminino. Você tinha a história do Simba, homem, do Simba criança, passando pela dificuldade da adolescência e chegando na fase adulta. E ela sentia que não tinha um personagem feminino forte. E ela trouxe isso na Nala. Ela trouxe a Nala mais forte, mais decidida, para ser ela tomadora das decisões dela, não só como um elemento que vai fazer que vai chegar até o Simba e fazer o Simba voltar para derrotar o tio dele. Ela botou ela como um elemento mais forte. Ela toma as decisões. Ela decide fugir sozinha das garras do Scar. Ela já é mais forte que o Simba. É claro que isso aparece no desenho, mas aparece com poucas pinceladas. Ela deu um peso maior nisso. E também na forma do xamã, que era aquele orangotango, que está sempre andando com as tintas. Ela transformou esse xamã numa referência ritualística, que ainda existe muito em tribos da África do Sul, que são as engomas, que é como se fosse... É muito próximo de um xamã. É um guia espiritual, uma guia espiritual, e a maioria massiva dessas engomas são mulheres. Até a gente aprendeu com os outros atores que vieram da África do Sul, que existem alguns engomas homens, mas massivamente são mulheres. E elas exercem um poder forte de manter as comunidades que elas vivem unidos. Então, é muito próximo do xamã, do que um xamã, da força que um xamã exercia numa comunidade indígena. Então ela transformou esse orangotango, que era um xamã homem, numa zengoma, dando também trazendo a força de manter a comunidade unida, que era o papel desse xamã, a força de manter a comunidade unida, de manter a linha da história, de manter a espiritualidade viva para uma zengoma, uma mulher. E a adição de músicas. Eu falei no início, as músicas são as mesmas que você vai ouvir, só que tem outras músicas. Essas músicas vieram de um compositor sul-africano chamado Lebo M, e a partir de um CD que ele gravou depois do lançamento do filme, totalmente... ele é um compositor sul-africano, então a cultura que ele vem, a cultura musical dele é totalmente de músicas de estilo africano, e ele compôs um CD só inspirado no Rei Leão. E a partir desse CD, a Disney e a Julie Taymor tiveram a ideia de transpor o musical, de transpor o filme para a versão musical, e ela adicionou quase todas. Se você ouve o CD é antes do musical, mas muitas das músicas já estão lá nesse CD. Então ela trouxe esse tanto de músicas novas que vieram desse compositor sul-africano para
para trazer as outras músicas da nossa história, né? Que afinal é um musical, é outro produto, é outra experiência que você vai viver. Você tem os momentos marcantes do filme, e isso, a memória emotiva é maravilhosa, porque assim, a gente vê o filme, aí a gente vai ver o musical, tem aquelas cenas emblemáticas, e aquilo transporta a gente para outro lugar, assim, é surreal. Mas é outra experiência completa, porque você vai ser transbordado de outras experiências diferentes que o teatro te proporciona, diferente do filme. Eu não sabia disso, mas é. Mas quando eu comecei, eu não fazia a mínima. Eu não queria fazer teatro musical. O que acontece? Eu tinha vergonha, mas eu comecei na adolescência. Eu queria fazer direito. Nossa, eu tinha muita vergonha. Muita vergonha de entrar no palco. Eu entrei para fazer teatro, a minha mãe me colocou para fazer teatro para perder a timidez. Então, eu ter virado ator foi meio que um subproduto na verdade, da minha jornada maior na adolescência, que era perder a minha timidez. É claro que isso é a minha adolescência, depois eu fui me descobrindo e entendi que não, eu acho que eu não viveria outro tipo de trabalho na minha vida. Eu não seria capaz de fazer outra coisa na vida que não teatro. Eu não tenho como te responder, são diferentes. Eu acho que cada vez mais eu tenho essa ideia de que eu quero fazer o teatro que eu acredito, eu quero escolher fazer as peças que eu acredito. Isso também foi um dos motivadores de eu começar a fazer, de eu com a minha esposa, a gente criar o nosso espaço cultural, para a gente começar a dar aula também, e a gente ter oportunidade de poder escolher as peças, fazer as peças só que a gente acredita, né? Não só para pagar o boleto no final do mês. E isso me dá, e eu quero cada vez mais ter isso, eu quero ter liberdade de poder escolher os personagens que eu quero, e isso vale para o teatro, isso vale para o cinema, isso vale para a TV, seja streaming, seja novela, né? Audiovisual. Eu quero fazer o audiovisual que eu acredito. Eu quero pegar os personagens que eu acredito. Eu acho que não tem um lugar que... O lugar que eu quero é estar atuando. O lugar que eu quero é estar desenvolvendo o meu personagem. Independente do veículo. A minha experiência de audiovisual veio bem depois da minha experiência de teatro. Eu comecei teatro em 2007. Fui fazer... Quando eu digo experiência, eu digo, já fiz participações em novelas e seriados da Globo, mas participação é aquela coisa, um dia, 2 diárias no máximo. Eu conto como experiência real mesmo, minha primeira novela, que foi O Tempo de Amar, foi a novela inteira, que era a novela das 6, com direção de Jaime Monjardim. A minha experiência veio tardia, né, de audiovisual, mas eu amei cada segundo que eu estava lá. Porque é outra busca que eu tenho, e eu acho também que o audiovisual tem uma coisa muito rica, né? Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. O audiovisual tem uma coisa muito rica que eu posso comunicar, eu posso me comunicar com muito mais gente. Eu tenho outros projetos, inclusive projetos antigos, como por exemplo um musical que eu fiz que eram só de 2 atores, que chama Assassinato para Dois. É o último musical que eu fiz antes de entrar no Rei Leão. Não, mentira, é porque eu fiz uma participação no outro musical rápido, mas isso foi rápido, foram 2 meses. Eu já estou há 2 anos fazendo esse outro musical, que é uma comédia, se chama Assassinato para Dois. Uma comédia musical de suspense policial, que a gente brinca. É uma comédia maravilhosa de 2 atores músicos. Os atores têm que ser pianistas.
Então, eu também sou músico, eu também sempre aprendi a tocar piano desde cedo. E tem um outro colega meu, o Thiago Perticarrari, que também é ator e um baita pianista. E é uma comédia solta de meio aqueles filmes de detetive, né? Aquelas histórias, quem foi o assassino na festa. Tipo aqui, o próprio jogo detetive, lembra muito. Que tem esse policial que chega para cercar a cena do crime, porque o anfitrião da festa foi morto durante um blackout. E a arma do crime está no chão, ninguém sabe quem matou. Só que todos os convidados são suspeitos. Esse meu colega faz o policial e eu faço os 9 suspeitos convidados da festa. Esse é um projeto que eu gostaria de voltar fazendo em horário alternativo, se possível junto com o Rei Leão. Aí é uma coisa que eu já fiz antes, da gente fazer tipo segunda e terça, segunda-feira, uma coisa fora do trabalho do Rei Leão, dos dias do Rei Leão. Se não, qualquer coisa a gente espera também acabar o Rei Leão e já dá prosseguimento para voltar com essa nossa peça. É uma peça que eu não pretendo parar com ela tão cedo. Fora isso, também participações, né? Assim, o Rei Leão ocupa um bom pedaço, mas eu tenho essas possibilidades de tipo correr atrás de outras coisas. A vida do ator não é porque eu peguei um projeto que eu paro de pensar no que eu vou fazer em seguida, né? A nossa cabeça está sempre ali, matutando, criando coisas. Então, tem um projeto e eu já penso, por exemplo, em coisas que eu vou seguir. E uma das coisas é o nosso espaço. Eu acho que devolver para a comunidade o que eu aprendi em forma de aprendizado, né? Em forma de educação é fundamental. Eu não acho que eu não acho que eu quero parar de dar aula. O nosso espaço, e isso dentro do nosso espaço que eu tenho com a Mari, eu não acho que eu quero parar, eu não consigo parar de pensar em atuar. Então eu já penso, por exemplo, esse é um projeto que eu penso da gente voltar assim que acabar o Rei Leão, desenvolver trabalho para ir para audiovisual, seja para fazer curta-metragem, seja para fazer teste. Aí audiovisual a gente depende muito de teste também, né? Fazer testes para diversos produtos diferentes, para diversos seriados, filme. Eu quero trabalhar. Antes de tudo, eu tô no Instagram, no @marcel.octavio, tem esse Czinho mudo. Eu também estou no Twitter com o mesmo username e eu também estou no Threads agora, porque a gente acompanha a moda, né? E eu gostaria de convidar todo mundo para vir assistir o Rei Leão. Nós estamos em cartaz no Teatro Renault, que fica aqui em São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, número 411. E se você se você já é mais online, você não precisa ir até o teatro para comprar o seu ingresso. Aliás, a bilheteria está aberta em horário comercial todos os dias, se você quiser comprar o seu ingresso lá. Mas você também pode comprar o ingresso do Rei Leão pelo site da Tickets for Fun. E nós estamos em cartaz, para você já se organizar, de quarta a domingo. Todos os dias teremos sessão às 8 da noite, então quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sendo que sábado e domingo a gente tem uma sessão anterior, a sessão da matinê, que é às 3 da tarde. Então, se programem, venham nos assistir, Rei Leão está te esperando para uma experiência inigualável.